Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender mais sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade dos agentes de tratamento de dados e sobre a reparação dos danos causados aos titulares de dados pessoais. Esse é um tema mais técnico, eu vou tentar não ser tão técnica assim na hora que eu estiver falando, mas algumas vezes, alguns termos vão acabar aparecendo aqui, eu vou tentar explicar eles no decorrer de hoje. E para iniciar, vamos lembrar, então, quem são os agentes de tratamento de dados pessoais. Eles são o controlador e o operador de dados pessoais, que podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e podem ser pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público. E o controlador é aquela pessoa responsável por determinar o tratamento de dado pessoal. Então, ele determina a forma como vai ser realizado o tratamento de dado pessoal, a finalidade, ele tem o poder de decisão sobre o tratamento do dado pessoal. Enquanto que o operador é aquele que vai realizar, vai operacionalizar ali a atividade de tratamento de dados pessoais a mando do controlador. Então, relembrado assim, sinteticamente a posição de cada um, vamos seguir aqui para a responsabilidade e a reparação dos danos trazidos pela LGPD. A LGPD, ela traz a possibilidade de reparação de danos, tanto patrimonial quanto danos morais. Os danos patrimoniais são aqueles danos que atingem o patrimônio do titular de dado propriamente dito. Então, é aquele prejuízo material que ele tem. Enquanto que o dano moral é aquele prejuízo, aquele dano que interfere na moral, no subjetivo do titular de dados. Então, não vai interferir ali na sua intimidade, vai lhe causar um prejuízo no seu íntimo. Então, a LGPD, ela prevê ali que o agente de tratamento, quando causar dano ao titular de dados, vai ser obrigado a repará-lo, ainda que ele seja um dano moral. Então, ele repara tanto o dano patrimonial quanto o dano moral. E, além disso, a LGPD traz ali também a possibilidade de reparação de danos individuais e danos coletivos. O que isso significa? Que o agente de tratamento vai ser obrigado a reparar o dano que for causado tanto ao titular de dado como ao indivíduo, mas também como a uma coletividade de titulares de dados. E isso garantindo aí o exercício de alguns direitos difusos, coletivos e individual homogêneo. Então, nesse momento, se protege de uma forma mais eficiente e eficaz a comunidade ali, né, o coletivo dos titulares de dados pessoais. E a LGPD traz ali algumas questões específicas quanto à responsabilidade solidária dos agentes de tratamento. O primeiro ponto é a responsabilidade solidária do operador de dados pessoais quando ele descumprir a lei ou quando ele agir em desacordo com as ordens do controlador. Então, quando ele descumpre a lei ou descumpre as ordens do controlador, ele se equipara ao controlador e vai responder em conjunto com ele pelos danos causados aos titulares de dados pessoais. O que significa essa responsabilidade solidária? Significa dizer que não importa em relação ao titular, quando o titular for buscar os seus direitos no judiciário, não importa quem foi que efetivamente deu causa àquele dano. O titular pode buscar essa reparação de todos os envolvidos naquele tratamento de dados pessoais. Porque senão se colocaria um excessivo encargo, né, no titular de dados de procurar saber de onde adveio aquele tratamento de dados que lhe gerou um dano. Isso causa um prejuízo muito grande, uma dificuldade muito grande do titular de dados em acessar os seus direitos. Então, por isso que se cria essa responsabilidade solidária.
E a responsabilidade solidária do operador de dados traz um ponto muito importante de atenção aqui para quem estiver trabalhando no programa de adequação de um operador de dados. Isso mostra que o operador de dados também tem que conhecer muito bem a lei, porque ele não pode simplesmente chegar e falar que ele estava ali fazendo o tratamento de dados de acordo com o que era determinado pelo controlador de dados, porque se ele descumprir algum preceito da lei, ele vai ser responsabilizado assim como em igualdade com o controlador de dados. Então, é muito importante que a gente, como consultores de empresas que são operadores de dados, tragam essa necessidade de que a empresa também conheça muito bem a LGPD para ela evitar, então, aí, algumas responsabilizações pelo uso indevido do dado pessoal ou uso em desacordo com a LGPD. E além dessa responsabilização solidária do operador, também existe a responsabilização solidária dos controladores que estiverem envolvidos no tratamento de dado pessoal, que aqui é mais ou menos a figura do co-controle, do qual a gente tratou num encontro específico sobre os agentes de tratamento de dados pessoais. Então, quando tiverem dois controladores de dados tratando os dados em conjunto, dividindo ali as decisões, decidindo em conjunto sobre as finalidades, a forma e o que será feito com aquele dado pessoal, não importa de onde veio ali, né, onde aconteceu aquele tratamento de dados que gerou um dano para o titular de dados. Ambos vão ser responsabilizados solidariamente. Então, novamente, o titular de dados não vai ter o encargo, a obrigação de procurar saber quem foi que gerou aquele dano a ele, né, quem fez aquele tratamento em desconformidade com a lei que lhe gerou um dano para buscar essa reparação. Ele vai poder buscar de qualquer um dos agentes aí envolvidos naquele tratamento de dado pessoal. E um ponto muito importante que causa muito impacto também, quando se fala de responsabilidade civil, é se a responsabilidade civil é subjetiva ou objetiva no quesito a tratamento de dados pessoais. Isso porque a responsabilidade subjetiva, o que significa? Que a pessoa, o titular de dados, vai precisar provar o dolo, que é a intenção do agente de tratamento, ou a negligência, imprudência e imperícia do agente de tratamento no momento do tratamento de dados que gerou ali aquele dano para ele. E se a responsabilidade for objetiva, não precisa ser comprovada essa intenção do agente de tratamento. Precisa se comprovar apenas o dano e o nexo de causalidade ali entre o ato do agente de tratamento e o dano que foi causado ao titular de dados. Então, você precisa identificar muito bem qual é o tipo da responsabilidade para você saber o que você precisa provar, né? O que o titular de dados vai precisar provar ali quando ele ajuizar uma ação, ou você, como advogado, consultor ali da empresa, você vai poder alegar quando você estiver se defendendo. E a LGPD não fala se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva. Então, segue-se a regra geral de que a responsabilidade será subjetiva. Isso porque, para a caracterização de responsabilidade civil objetiva, é necessário que a lei seja explícita, expressa nesse sentido. Então, não basta, né, que você subentenda. A lei tem que prever essa responsabilidade objetiva ali, quando da sua elaboração. Só que aqui a gente precisa ficar atento também a uma outra questão, que é a questão do Código de Defesa do Consumidor. Porque no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva. Então, em casos de incidente de segurança ou de responsabilização pelo tratamento de dados pessoais, quando ligados ao Código de Defesa do Consumidor, você tem que levar em consideração aí essa possibilidade de ser caracterizada a responsabilidade objetiva. Mas a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor está ligada ao risco do serviço ou do produto prestado pelo fornecedor. Então, é necessário que, para a caracterização de responsabilidade objetiva dentro da relação ali de proteção de dados, o tratamento de dados ele tem que estar intimamente ligado com a atividade final preponderante ali do fornecedor do produto ou do serviço.
se a atividade de tratamento de dados for só um apoio ou for só secundária ali em relação ao fornecimento do produto ou do serviço para o titular de dados como consumidor, então não pode haver essa caracterização da responsabilidade objetiva, se mantém a regra geral de responsabilidade subjetiva. Outro ponto que a LGPD traz também em relação à responsabilidade civil é a inversão do ônus da prova. O que significa a inversão do ônus da prova? É dar a parte que tem maior capacidade de produção de provas a responsabilidade pela sua produção e sua comprovação nos autos do processo. Então, no eventual ajuizamento de uma ação de reparação de danos por um titular de dados, ele não vai precisar comprovar alguns pontos em relação ao tratamento do dado pessoal, porque é muito difícil para o titular de dados fazer essa produção dessas provas. Isso é muito mais fácil de ser produzido pelo agente de tratamento, já que é ele o responsável por realizar, né, operacionalizar ali o tratamento de dados mesmo. Então, cabe a ele fazer a produção das provas de que, eventualmente, ele não foi responsável pelo dano, né, ou pelo tratamento do dado que gerou o dano ao titular. E como a gente comentou lá no início sobre a possibilidade de direitos, sobre a previsão de responsabilização tanto dos danos individuais quanto dos coletivos, a LGPD também traz a previsão de ajuizamento de ações coletivas para resguardar ali os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Então, e isso vai ser muito importante, principalmente para os casos de tratamento de dados pessoais em massa. Existe também a previsão ali na LGPD sobre a possibilidade de ajuizamento de ações coletivas no que diz respeito à busca, né, dessa reparação de danos coletivos. E nisso você consegue garantir os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E isso vai ser aplicado principalmente para aqueles casos de agentes de tratamento que realizam tratamento de dados pessoais em massa. Então, as grandes corporações que tratam muitos dados pessoais e têm um potencial lesivo muito grande, podem sim ser réus, né? Podem sim sofrer ações coletivas nesse sentido, com o intuito de reparação de danos ou de proteção dos direitos dos titulares. E, além disso tudo, um ponto muito importante que a gente precisa deixar claro aqui é que não basta você dizer que ocorreu um dano. Então, o titular de dados pessoais, ele vai precisar comprovar que o dano ocorreu. Ele vai precisar comprovar o dano que ele sofreu. Um simples incidente de segurança não é capaz, por si só, de gerar a responsabilidade, né, o dever de indenização por parte do agente de tratamento de dados pessoais. Então, além da ocorrência do ato lesivo por parte do agente de tratamento, de ele ter causado aquele dano, você precisa comprovar que aquele dano efetivamente aconteceu. São poucos os casos de incidente de segurança ou poucos casos de tratamento em desconformidade com a lei de dado pessoal que são capazes de gerar essa presunção de dano. Então, ali a gente vai estar falando de dados muito específicos que são capazes de, por si só pelo seu simples vazamento, né, pelo seu simples insegurança ali, ter sido disposto, utilizado de forma indevida, é que vai ser capaz de gerar esse dano presumido ao titular de dados ao titular de dados pessoais. Em regra geral, se precisa sim comprovar a ocorrência do dano para que essa responsabilização seja garantida ao titular de dados. E esse é um dos principais pontos de afastamento de responsabilidade, de responsabilização dos agentes de tratamento nas ações ajuizadas ultimamente, porque o titular de dados não está sendo capaz de comprovar o dano ocorrido. Então, não basta o titular de dados falar que o dano vazou
ou que teve um incidente de segurança envolvendo seu dado pessoal, que para ele conseguir uma indenização, ele precisa sim comprovar efetivamente que aquele dado, que aquele vazamento, que aquele incidente de segurança causou um dano a ele. E além disso tudo, a LGPD ela traz algumas situações de excludente de responsabilidade. O que significa isso? Em algumas situações, por mais que tenha acontecido o dano, o agente de tratamento não será responsabilizado. E são em quais situações? Quando o agente de tratamento conseguir comprovar que ele não foi o responsável por fazer aquele tratamento de dado que deu causa ao dano. Então, você vê aí muitos casos de divulgação de que os dados foram vazados, que tiveram incidentes de segurança em determinadas empresas, mas se a empresa conseguir comprovar que ela não foi a responsável por aquele vazamento, que aquele vazamento não foi dela, não foi do seu banco de dados, ou que aquele incidente de segurança, aquele dano causado ao titular de dados não foi proveniente do seu incidente de segurança, que não foi ele o responsável pelo tratamento de dados que ocasionou aquele incidente, aquele dano ao titular de dados, ele não poderá ser responsabilizado. Da mesma forma, se o agente de tratamento conseguir comprovar que ele não violou a LGPD, então se ele conseguir comprovar que ele realizou todo o tratamento de dados de acordo com a lei, ele consegue também afastar a sua responsabilização por eventual dano causado ao titular de dados. E também o agente de tratamento ele pode comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Então, se o agente de tratamento conseguir comprovar que ele cumpriu a lei, que ele estava ali em acordo, que ele utilizava todas as medidas de segurança possíveis, e ainda assim ele foi invadido, ou que o titular de dados deu acesso, permitiu uma invasão ao seu próprio banco de dados, ao seu próprio computador, e ali houve um roubo ou um uso indevido dos bancos de dados, então ele consegue excluir ali a sua responsabilidade pela reparação daqueles danos causados aos titulares de dados. Mas essa comprovação da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não quer dizer também que o agente de tratamento não precisa se precaver. É diferente, a excludente da responsabilidade é diferente de uma falha na implementação das medidas de segurança. Então, é importante que o agente de tratamento consiga comprovar que ele adotou todas as técnicas e as medidas que ele podia adotar naquele momento para se prevenir. Então, ele prova ali que ele usava as melhores técnicas, os melhores softwares que ele podia usar naquela época, e que aquela invasão, aquele incidente foi de uma técnica nova, que ele não tinha conhecimento, ou que ele mesmo assim não poderia se prevenir, se proteger. E o que seria tratamento em irregularidade, em desacordo com a LGPD? O artigo 44 da LGPD, ela traz essas hipóteses de tratamento irregular em desacordo com a lei. Para que isso ocorra, é preciso verificar a existência de alguns requisitos, que seriam eles: a inobservância da lei, então o tratamento tem que acontecer de forma não condizente com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ser caracterizada uma ausência de segurança, e essa ausência de segurança considera o quê? O modo do tratamento do dado pessoal, o resultado e o risco que razoavelmente se espera daquele tratamento de dado pessoal, porque todo tratamento de dado tem algum dano, ou tem algum risco ali envolvido. E as técnicas disponíveis no momento do tratamento daquele dado pessoal. Porque a gente sabe que a tecnologia evolui e, com isso, as técnicas de tratamento de dados pessoais. Então, hoje, você não pode cobrar que uma pessoa, há 10 anos atrás, fizesse um tratamento tão seguro como é feito hoje em dia. Se na época ela estava usando as melhores técnicas disponíveis naquele momento, então isso também tem que ser levado em consideração. E
essa definição de tratamento irregular dos dados pessoais é importante para que a empresa, que o agente de tratamento de dados pessoais, consiga comprovar que adotou todas as medidas técnicas e administrativas ali que ele tinha capacidade de adotar no momento do tratamento do dado. E com isso, comprovar que ele estava da maneira que ele podia, resguardando os dados pessoais que ele estava tratando ali naquele momento. E isso também indica o quê? Que nas análises das ações judiciais eventualmente ajuizadas, também vai se utilizar essa discricionariedade em relação ao tratamento do dado pessoal. Em qual sentido? No sentido de que o incidente envolvendo um determinado tipo de agente de tratamento ou outro, eles têm que ser considerados em suas particularidades. O potencial lesivo, então os danos que podem ser causados num vazamento de dados bancários de uma instituição financeira é muito maior do que um vazamento de dados de incidente de segurança num banco de dados de contato de uma loja de bairro. Então, esses pontos também precisam ser levados em consideração no momento de se responsabilizar ali o agente de tratamento de dados pessoais. E por último, para a gente finalizar aqui os pontos que a gente trouxe hoje, é o quê? Além da LGPD, das previsões trazidas ali pela LGPD de responsabilidade civil, também existem as regras de responsabilidade civil trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que vão subsistir, eles vão continuar sendo aplicados, porque existem duas relações diferentes em pode ser que em uma determinada situação, a atuação da empresa, existam duas situações diferentes, né? Duas relações diferentes. Uma é uma relação entre fornecedor e consumidor regida ali pelo Código de Defesa do Consumidor e outra entre controlador, operador de dados e titular de dados pessoais regidos pela LGPD. Então, ambas as responsabilidades vão subsistir, podem ser aplicadas, cada uma com suas particularidades. E para a gente encerrar, vamos rever tudo que foi falado aqui hoje. A gente falou do conceito dos agentes de tratamento de dados pessoais, que são o controlador e o operador de dados pessoais. O controlador é aquele que determina como vai ser feito o tratamento do dado pessoal, enquanto que o operador é aquele que vai realizar o tratamento do dado pessoal a mando do controlador. A gente viu que a LGPD traz aí a previsão de responsabilidade de reparação de danos patrimoniais e danos morais, de danos individuais ou de danos coletivos. Vimos que o operador de dados pode ser equiparado ao controlador de dados e com isso ganhar a responsabilidade subjetiva, então ele pode ser responsabilizado, ganhar ali o status de responsabilidade solidária, então o operador de dados ele vai ser equiparado ao controlador de dados e pode ser responsabilizado solidariamente junto com ele, assim como os co-controladores, os dois controladores de dados envolvidos numa mesma operação de tratamento de dados pessoais, quando gerar um dano pessoal, um dano para o titular de dados pessoais, eles podem ser responsabilizados solidariamente também. Vimos que a regra geral da LGPD é que a responsabilidade é subjetiva, então você precisa comprovar o dolo, a negligência, a imprudência ou imperícia do agente de tratamento ali no momento do tratamento do dado pessoal que gerou aquele dano para o titular de dados, salvo em algumas situações quando o tratamento de dados se misturar ali com a prestação de um serviço, que será utilizado algumas regras do Código de Defesa do Consumidor para dar uma responsabilidade objetiva para o agente de tratamento de dados pessoais. A gente viu também que a LGPD prevê a inversão do ônus da prova, a possibilidade de ajuizamento de ação coletiva e que a gente precisa provar, o titular de dados precisa provar a ocorrência do dano patrimonial, do dano moral ocasionado ali pelo aquele tratamento de dados pessoal para que possa haver a responsabilização do agente de tratamento de dados pessoais. E essa é uma
uma tese de defesa quando você estiver atuando ali do lado do agente de tratamento do dado pessoal. Vimos que existem 3 excludentes de responsabilidade, da responsabilidade civil, que é quando o agente de tratamento provar que ele não foi o responsável por realizar aquele tratamento de dado que gerou aquele dano, quando ele conseguir comprovar que ele não agiu em desacordo com a lei, ou quando ele comprovar que o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E vimos também as situações que enquadram, né, que configuram um tratamento de dados pessoais de forma irregular, que aí você precisa ter a inobservância da lei e ter ausência de segurança no tratamento dos dados pessoais. E por último, vimos que as regras do CDC continuam se aplicando junto com as regras da LGPD, porque são institutos autônomos e tratam de relações diferentes. Bom, para você conseguir entender um pouco melhor aqui sobre a responsabilidade dos agentes de tratamento, se você não viu, eu sugiro que você assista o vídeo que trata sobre os agentes de tratamento, porque lá se explica melhor essa relação de controlador, operador e co-controle, e isso vai facilitar muito o entendimento do vídeo de hoje. Obrigada pela companhia e ficamos por aqui. Até a próxima.